identificando tendências. Dos erros mais comuns entre traders iniciantes e até com certa experiência é abrir posições contra a tendência. Daí a importância de sabermos identificar a tendência em um gráfico. Há 3 tendências basicamente: tendência de alta, tendência de baixa e movimento de lateralidade ou derivação. Vamos ver cada uma delas isoladamente. Na tendência de alta, nós temos a formação de fundos e topos ascendentes, como mostram a figura ao lado. Ao reconhecer fundos e topos ascendentes em um gráfico, o ativo estará em tendência de alta. Tendência de baixa, caracterizada por topos e fundos descendentes, como mostra a figura ao lado. Ao reconhecer a formação de topos e fundos descendentes, o gráfico estará em uma tendência de baixa. Aqui, retratando em inglês, o movimento de alta, também conhecido como bullish, do inglês bull, touro, a força compradora, o movimento lateral ou neutro e o movimento de queda, também do inglês chamado de bearish, do inglês urso. E movimento de lateralidade ou derivação, do inglês range. A derivação ou movimento de lateralidade do mercado é quando ocorre um equilíbrio da pressão compradora e vendedora. Neste caso, o mercado fica com pouca volatilidade e passa a andar de lado, indicando que há uma estabilidade do preço. Como mostra a figura ao lado, podemos ver claramente quando o mercado está andando de lado ou está derivando. Preste muita atenção. Cuidado, pois nesses momentos é muito arriscado operar, pois há pouca variação dos preços, principalmente para operações no intraday em traders curtos. Qual a importância de saber identificar tendências de alta, baixa ou derivação do mercado? Aqui se esconde um segredo simples, mas que ainda é um dos maiores erros dos traders em opções binárias: não abrir posições contra tendência. Então, este é um ponto muito importante para que você possa evitar ir contra a tendência e perder o seu trading. Identificando topos e fundos. Como é a forma pela qual podemos identificar topos e fundos? Topos e fundos são pontos extremos no gráfico de um determinado ativo. Normalmente estão localizados nos picos e vales de um gráfico. Vejamos a figura ao lado, exemplificando um topo. O topo é o ponto mais alto de um movimento de alta, antecedendo o movimento de queda. No topo, o preço parou de subir e irá começar a cair, como vemos na figura ao lado. O topo é sempre a região de resistência mais importante do gráfico. Normalmente, os topos em um gráfico são formados por 2 candles que estão alinhados, como veremos mais à frente do curso, quando estivermos praticando a estratégia no gráfico. Então, na figura, podemos notar momentos de picos de alta, em que forma-se resistência. Já o fundo é o ponto mais baixo de um movimento de baixa, antecedendo um movimento de alta. É a área onde o preço parou de cair e começará a subir. Então notem na figura ao lado a formação dos fundos, também caracterizado por 2 candles alinhados. Geralmente um candle de queda, vermelho, e um outro candle verde de alta, alinhados, formam um fundo e o que também é conhecido como região de suporte no gráfico, como veremos mais à frente.
A correta identificação de topos e fundos é essencial para se conseguir prever pontos de reversão de tendências e, assim, abrir posições precisas para ter ganhos seguros em seus trades. Em aulas mais adiantadas no curso, iremos visualizar com um pouco mais de detalhes as formações de topos e fundos e aprender a tirar proveito desses momentos para ganhar trades com bastante segurança e precisão. Exemplo de topos e fundos num gráfico. Neste gráfico podemos notar um movimento claro de alta e o momento em que se forma um topo caracterizado pela formação de dois candles, sendo um candle de alta verde e um candle de queda vermelho. Ao formar este alinhamento entre esses dois candles, temos também a formação de uma resistência, indicando que possivelmente haverá mudança de tendência, e é o que realmente acontece. Neste outro exemplo, temos mais uma vez a formação de um topo caracterizado pelo alinhamento de dois candles, sempre um verde e um vermelho alinhados, formando um topo e uma zona de resistência. Na figura abaixo também podemos notar a formação de fundo, ou seja, dois candles alinhados, agora um vermelho e um outro verde, um candle de queda e um candle de alta, indicando que haverá uma possível mudança de tendência e um movimento de alta, também chamado de bullish. Neste outro exemplo, mais uma vez a formação de uma zona de suporte caracterizado pelo alinhamento de dois candles, um candle de queda vermelho e um candle de alta verde, indicando uma possível mudança no movimento de queda para o movimento de alta. Neste gráfico, podemos então entender a formação de topos e fundos e, com isso, tirar proveitos para abrir posições em momentos em que topos e fundos são detectados.